Vamos dar continuidade à leitura do livro Os Exilados da Capela. Capítulo 5. As encarnações na segunda raça. Quando cessou o trabalho de integração de espíritos animalizados nesses corpos fluídicos e terminaram sua evolução, aliás muito rápida, nessa raça padrão. O planeta se encontrava nos fins de seu terceiro período geológico e já oferecia condições de vida favoráveis para seres humanos encarnados. Já de há muito seus elementos materiais estavam estabilizados e o cenário foi julgado apto a receber o Rei da Criação. Iniciou-se então essa encarnação nos homens primitivos, formadores da segunda raça-mãe, que a tradição esotérica também registrou com as seguintes características: espíritos habitando formas mais consistentes, já possuidores de mais lucidez e personalidade, porém ainda não fisicamente humanos. Iniciou-se com estes espíritos um estágio de adaptação na crosta planetária, tendo como teatro o grande continente da Lemúria. Esta segunda raça deve ser considerada como pré-adâmica. Estava-se nos albores do período quaternário. Os homens dessa segunda raça em quase nada se distinguiam dos seus antecessores símios. Eram grotescos, animalizados, inteiramente peludos, enormes cabeças pendentes para a frente, braços longos que quase tocavam os joelhos. Ferozes, de andar trôpego e vacilante, e em cujo olhar inexpressivo e esquivo predominavam a desconfiança e o medo. Alimentavam-se de frutos e raízes, viviam isolados, escondidos nas matas e nas rochas, fugindo uns dos outros. Vendo nas feras que os rodeavam por toda parte seres semelhantes a eles mesmos, e procriando-se instintivamente sem preocupação de estabelecerem entre si laços de afeto ou de intimidade permanente. Quem olhasse então o mundo não diria que ele já era habitado por seres humanos. Essa segunda raça evoluiu por muitos milênios, dando tempo que se procedesse a necessária adaptação ao meio ambiente até que, por fim, como desabrochar lento e custoso da inteligência, surgiu entre seus componentes o desejo de vida comum que nessa primeira etapa evolutiva era visceralmente bruto e violento. Os ímpetos do sexo nasceram de forma terrivelmente bárbara e os homens saíam furtivamente de seus antros escuros para se apoderarem pela força de companheiras inconscientes e indefesas, com as quais geravam filhos que se criavam por si mesmos, ao redor do núcleo familiar como feras. Com o correr do tempo, entretanto, essa proliferação desordenada e o agrupamento forçado de seres do mesmo sangue obrigaram os homens a procurar habitações mais amplas e cômodas, que se encontraram em grutas e cavernas naturais, nas bases das colinas ou nas anfratuosidades das montanhas. Sua inteligência ainda não bastava para a idealização de construções mais apropriadas, e assim surgiram os trogloditas da Idade da Pedra, em cujos olhos, porém, a esse tempo, luziam os primeiros fulgores do entendimento, e cujos corações, já de alguma forma, se abrandavam ao calor dos primeiros sentimentos humanos. Eis como eles foram vistos pelo espírito de João, o Evangelista, em comunicação dada na Espanha, nos fins do século passado. Adão ainda não tinha vindo, porque eu via um homem, 2 homens, muitos homens, e no meio deles não via Adão, e nenhum deles conhecia Adão. Eram os homens primitivos, esses que meu espírito absorto contemplava. Era o primeiro dia da humanidade, porém que humanidade, meu Deus! Era também o primeiro dia do sentimento, da vontade e da luz, mais de um sentimento que apenas se diferenciava da sensação, de uma vontade que apenas desvanecia as sombras do instinto. Primeiro que tudo, o homem procurou o que comer. Após procurou uma companheira, juntou-se com ela e tiveram filhos. Meu espírito não via o homem do paraíso, via muito menos que o homem, coisa pouco mais que um animal superior. Seus olhos não refletiam a luz da inteligência. Sua fronte desaparecia sob o cabelo áspero e rijo da cabeça. Sua boca desmensuradamente aberta prolongava-se para diante.
Suas mãos pareciam com os pés, e frequentemente tinham um emprego destes. Uma pele pilosa e rija cobria suas carnes duras e secas, que não dissimulavam a fealdade do esqueleto. Se tivesseis visto como eu, o homem do primeiro dia, com seus braços magros e esquálidos, caídos ao longo do corpo, e com suas grandes mãos pendidas até os joelhos, vosso espírito teria fechado os olhos para não ver, e procuraria o sono para esquecer. Seu comer era como devorar, bebia baixando a cabeça e submergindo os grossos lábios nas águas. Seu andar era pesado e vacilante, como se a vontade não interviesse. Seus olhos vagavam sem expressão pelos objetos, como se a visão não se refletisse em sua alma. E seu amor e seu ódio, que nasciam de suas necessidades satisfeitas ou contrariadas, eram passageiros como as impressões que se estampavam em seu espírito, e grosseiros como as necessidades que tinham em sua origem. O homem primitivo falava, porém não como homem. Alguns sons guturais, acompanhados de gestos, os precisos para responder às suas necessidades mais urgentes. Fugia da sociedade e buscava a solidão. Ocultava-se da luz e procurava indolentemente nas trevas a satisfação de suas exigências naturais. Era escravo do mais grosseiro egoísmo. Não procurava alimento senão para si. Chamava a companheira em épocas determinadas, quando eram mais imperiosos os desejos da carne. E satisfeito o apetite, retraía-se de novo à solidão, sem mais cuidar da prole. O homem primitivo nunca ria, nunca seus olhos derramavam lágrimas. O seu prazer era um grito, e sua dor era um gemido. O pensar fatigava-o, fugia do pensamento como da luz. E mais adiante acrescenta: e nesses homens brutos do primeiro dia, o predomínio orgânico gerou a força muscular, e a vontade subjugada pela carne gerou o abuso da força. Dos estímulos da carne nasceu o amor, do abuso da força nasceu o ódio. E a luz agindo sobre o amor e sobre o tempo, gerou as sociedades primitivas. A família existe pela carne, a sociedade existe pela força. Moravam as famílias à vista de todos, protegiam-se, criavam rebanhos, levantavam tendas sob troncos e depois caminhavam sobre a terra. O homem mais forte é o senhor da tribo, a tribo mais poderosa é o lobo das outras. As tribos errantes como o furacão marcham para diante e como gafanhotos assaltam a terra onde pousam seus enxames. Assim como bem deixa ver o evangelista no final de sua comunicação, com o correr dos tempos as famílias foram se unindo, formando tribos, se amalgamando, cruzando tipos, elegendo chefes e elaborando as primeiras regras de vida em comum, que visavam preferentemente as necessidades materiais da subsistência e da procriação. Continua no próximo vídeo. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.